Quem vem agora, Gustavo? Vem pra cá, Jobinei Palmeira. Uma salva de palmas para esse mestre aí, nosso grande amigo. Boa sorte, Job. Show. O Naldo já me deu uns 30 abraços hoje. Boa noite, senhores. Tudo bem? Gosta muito de abraçar, né, mano? Vamos lá. Senhores, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Job. Eu trabalho com climatização desde 2002. Não sou professor, não sou instrutor, sou um pendurador de ar-condicionado que divide as experiências aqui entre a gente. Então, assim, eu vou tentar dividir algumas coisas que eu vivo no dia a dia, que de repente pode auxiliar, essa é a ideia, né? E o treinamento fica muito bacana quando vocês interagem e perguntam. Então, pode ser que você tenha uma pergunta aí que eu não consiga responder. Mas a ideia é a gente trocar, se relacionar. Mas assim, eu sei exatamente o que vocês vivem. Meu braço também está queimado de turbotoche. É muito mole estar com o mouse na mão ou com o celular criticando o trabalho dos outros. Mas lá no campo, em cima da laje, a parada é outra. Então assim, eu aprendi que, como eu já trabalhei muito errado, já embuti conexão na parede, já expurguei, já botei 10 centímetros de tubo, por falta de conhecimento, hoje isso não me... Graças a Deus isso aconteceu, porque hoje eu procurando trabalhar certo, isso não me dá o direito de criticar o trabalho do colega do lado. E geralmente quem critica só faz besteira. Então, o que eu quero trazer de mensagem é, a gente tem que se unir mais, velho. Nossa classe está muito separada. Médico é junto com o médico, advogado é junto com o advogado, e refrigerista a gente não consegue se entender num grupo de WhatsApp, cara. Acho que já passou desse tempo, entendeu? A gente não tem mais tempo para perder com isso. Então que a gente possa se unir, se juntar e tornar o mercado melhor. Se você hoje tiver 10 milhões na conta, e no domingo à noite, amém, e no domingo à noite, precisar de um refil de turbotoche, com esses 10 milhões você não compra o refil de turbotoche. Mas se domingo à noite acabar o teu refil de turbotoche numa obra, e você tiver parceiros, você vai botar no Facebook, no grupo, vai aparecer 15 parceiros lá com refil de turbotoche para te ajudar. É disso que eu estou falando. Então, eu acho que a gente está evoluindo, está melhorando, e estamos no caminho certo. Gustavo, consegue me ajudar aí atrás? Porque senão eu não funciono, velho. Bom, pessoal, primeiro ponto é o seguinte. Em Belo Horizonte, eu entendo que não tem tanta maresia, né? Mas aqui as máquinas também sofrem com processo de corrosão acelerado ou não? Porque tem alguns lugares que tem. Mas lá no Rio, tem lugares assim que estão afastados do mar e eles sofrem um processo de... Principalmente o cobre. O cobre ele começa a sofrer porque geralmente rios, a gente chama de valão lá no Rio, com aqueles rios muito sujos. Geralmente, fruto da decomposição orgânica, ele gera amônia, NH3. E aí ela reage com cobre. E o cobre começa a ficar preto, poroso e começa a apodrecer. Eu não sei se isso acontece aqui em Belo Horizonte. Raro, né? Muito difícil. Mas é o seguinte, hoje eu queria agradecer a Gallant, que está me trazendo aqui para poder dar esse treinamento para vocês, e vale a pena dar uma olhadinha nos suportes do condensador. Vocês não sofrem com tanto processo de corrosão. Está atrapalhando vocês esse quadro, não está? Vocês não sofrem com tanto processo de corrosão no Rio, igual aqui eu sofro no Rio, mas é o seguinte, essa oxidação é muito comum lá, tá? Ó, esse aqui não é eu não, tá? Pode ficar tranquilo que não é eu não. Ó, tem algumas situações de turista resgatado de suporte ar-condicionado no nono andar, cai da janela, ar-condicionado cai do terceiro andar e deixa a pessoa ferida no leme, ar-condicionado cai do prédio no Estácio, no centro do Rio. Lá no Rio, antigamente, tinha um decreto da prefeitura que todo condensador instalado acima de 1 metro de altura, obrigatoriamente deveria ter um suporte de aço inoxidável. Derrubaram isso lá, não funciona hoje, por isso que vira e mexe está caindo um ar-condicionado na cabeça de alguém. Cuidado com os suportes de plástico. O plástico ele vem ressecando ao longo do tempo. Tem uns que parece um condensador barril, fica igual um japonês assim para frente, assim, ó, cumprimentando.
está cansando ali, então tem alguns relatos de quebrar. Então, depois, se vocês podem dar uma olhada com carinho, pode até ir passando, não pode, presidente? Vai passando aqui e dá uma olhada nesse suporte aqui, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, porque é melhor do que eu falando. Beleza? A Gala tinha lei de suporte também, tem recolhedora, bomba de vácuo, manifold, algumas ferramentas de entrada que vocês podem avaliar também. Aqui a gente tem um suporte split de 400 milímetros, 450 milímetros, 500 milímetros. Aquela galera gosta de fazer aquele caracol atrás, né? Tem que botar um espaçamento maior. Suporte do evaporador. Em algumas situações, esse suporte aqui, ele me ajuda muito, porque às vezes eu pego um equipamento piso-teto e ele não tem laje. É forro e um galpão. E às vezes o acesso ao entreforro está muito alto, eu tenho que descer com tirante. Aí eu consigo, em cima do forro, fixar na parede esse suporte e descer com os 4 tirantes para fixar o evaporador. Então, em algumas aplicações a gente usa ainda. Esse suporte é interessante porque ele é feito numa chapa só. Ele é estampado. Na máquina Highwall, que acontece o seguinte, aqui está a evaporadora. Existem 3 tipos de problemas que eu já resolvi com esse gotejamento de água. Geralmente o rotor está aqui, certo? O insuflamento sai. E o que está acontecendo? A água está gotejando pelo rotor. Alguém já pegou esse problema aí? E vocês não falaram porra nenhuma, né? Estou brincando, calma, relaxa. E aí, essa água gotejando aqui, mas vocês resolveram? Conseguiram resolver? O que acontece? Pode ser 3 situações que eu já encontrei. A primeira, aqui tem uma divisão da serpentina, não tem? Onde tem uma fitinha elastomérica entre as 2 serpentinas. Essa fita atrofiada, mal posicionada, se ela deixar o ar passar aqui nesse meio dessas serpentinas, o vento empurra a gotícula de água, ele pinga pelo rotor e vem aqui para fora. E é chato. E se tem uma coisa que bate na gente é água. A água bate com força. Esse é o primeiro ponto. O que você tem que fazer? Relocar a elastomérica aqui nessa divisão. Se ela estiver muito ruim, você pode usar um pedacinho de fita elastomérica, aquela da Armacel mesmo, da Armaflex. Beleza? Essa é a primeira resolução. Segunda resolução. Geralmente eu resolvo com esse gotejamento, verifico se a máquina está limpa, se está tudo ok. Geralmente a máquina é até nova, 0, e continua pingando. Eu adiciono 40 gramas de fluido. Essas 40 gramas de fluido, por que, Job? Cara, pode ter sido uma deficiência na carga inicial, pode. Mas quando você tem uma carga de fluido menor,
uma pressão menor no evaporador, a temperatura do evaporador fica menor. E aí, com a temperatura do evaporador menor, o ponto de orvalho fica mais aflorado. Você começa a ter um gotejamento em lugares que não deveriam ter por conta da serpentina estar muito fria. Temperatura de evaporação muito baixa, devido a uma pressão baixa. Você adicionando essa 40 gramas de fluido, geralmente resolve o problema. Job, já fiz isso e não resolveu. Aí eu vou na igreja domingo, dou aquele dízimozinho, pingo uma oferta lá também, para ver se o pai abençoa. Mas existe um outro fator que não escorre pelo rotor, é que quando isso está numa parede que pega uma insolação muito severa, atrás tem uma fita elastomérica também, uma espuma. Essa espuma, em algumas situações, ela não tem a resistência térmica que deveria. Aí ela começa a condensar aqui dentro, na base. Aí essa condensação também escorre por aqui. Eu já resolvi isso colocando fita elastomérica, dando um reforço. Não deveria, mas já resolvi assim também. Beleza? Show? Valeu, Gustavo. Tranquilo? Senhores, vamos lá, Léo. Seu concorrente que você gosta. LG, falha de comunicação. Falha de comunicação? Vamos lá. Esse apagador aqui é bananada, hein? LG, falha de comunicação. Boa. Seguinte. Condensador e evaporador. Não repara no meu desenho, não. O que a gente tem que entender é que numa máquina inverter, a partir do momento que você energiza ela, liga no disjuntor, essa evaporadora já faz assim, ó, condensador, e aí, tá tudo bem? Ela já manda informação. E pelo mesmo condutor, o cabo PP, a condensadora processa essa informação e fala, ó, aqui tá tudo bem. E aí, tá tudo bem? Então já começa uma comunicação a partir do momento que você energiza a máquina. E aí, beleza. Job, o que pode ser essa falha de comunicação? Primeira situação, interligação elétrica. Você pode, através da interligação elétrica, conferir e ver se tem algum erro. E tem mais um detalhe. Alguns fabricantes pecam na fabricação LN3, LN3. Aqui na borneira está certinho. Só que indo na placa esse condutor, esse L está no N e o N está no L. Esquece. Esse N é a referência dessa comunicação. Se você inverter, dá erro de comunicação. Então, o segundo passo é, não só conferir a interligação elétrica, é conferir também a interligação que o fabricante fez. E aí tem mais detalhes. O que eu posso ter também? O meu amigo Luciano Castro, que trabalha com o VRF, inclusive acho que aqui em Minas também, olha só a situação que ele pegou de erro de comunicação. Todo dia, 9 horas da manhã, erro de comunicação no VRF dele. Todo dia, mesmo horário. Só que ele foi sagaz nessa resolução. O que ele fez? Ele falou assim, quando ele chegou no cliente com essa história, ele falou, o que liga 9 horas aqui? Ou o que desliga? O que vocês fazem às 9 da manhã? Por que vocês têm... O que vocês fazem nesse horário? Ou seja, ele já começou a cercar o defeito. E aí o cara explicando para ele, ó, a gente liga lá a máquina de Xerox, a gente chega ali e tal, a tia chega e começa a fazer o café porque o expediente da gente é às 10. Ele, aonde é a copa que faz o café? Aí o cara falou, é ali. Cara, quando ele chegou lá, aqui era a copa, o tubo do VRF vinha, passava por aqui e passava aqui, ó. Essa parede era drywall. E junto com a tubulação, vinha o cabo shield de comunicação. Sabe o que tinha aqui numa bancada? Uma cafeteira industrial, que tinha uma resistência fervorosa aqui para poder fazer o café. Essa resistência criava um campo magnético e dava erro de comunicação no VRF. Para descobrir isso aí, meu patrão, a gente apanha mais do que mulher de bandido. E aí o seguinte... Pode ser uma interferência eletromagnética, reator, vários fatores. Só que tem um detalhe bem interessante. Fusível rompido também gera erro de comunicação. Falta de alimentação elétrica na EVAP ou na Conde pode dar erro de comunicação. Só que você tem que se atentar a um dado importante. O motor do ventilador.
o motor da Vani, o compressor, válvula de expansão eletrônica, todos esses componentes, se tiver algum desses em curto, ele inopera a placa.